Sabe aquela sensação que muitos profissionais de saúde compartilham? De fazer uma consulta ótima, cheia de informações valiosas, mas que acaba ali. Como é que a gente faz para transformar esse primeiro contato em um relacionamento de verdade, de longo prazo, com um cliente que está realmente comprometido? Pois bem, hoje nós vamos mergulhar fundo em um método para fazer exatamente isso, para transformar consultas que são só um ponto na agenda em programas de alto valor. E vamos começar com uma reflexão, bem direto ao ponto. A consulta de hoje, ela está de fato se transformando numa agenda qualificada? Em clientes que voltam, que se engajam, que se comprometem de verdade? Se a resposta não for um sim bem sonoro, então o que a gente vai conversar aqui é, sem dúvida, fundamental. O grande desafio que muitos enfrentam está aí, na consulta pontual. É aquela sensação de porta giratória, sabe? O paciente chega, recebe um plano que pode ser tecnicamente perfeito, sai de lá super motivado, mas, vamos ser sinceros, essa motivação raramente sobrevive à primeira semana, à rotina do dia a dia. E olha só, aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, temos a consulta pontual. O foco dela é entregar informação. Toma aqui uma dieta, esse é o seu plano. O resultado? A gente sabe bem, na maioria das vezes, baixa adesão. Agora, do outro lado, a gente tem o processo de acompanhamento. Aqui o jogo muda. O foco não é mais na informação, é na transformação, na construção de hábitos. E o resultado é um cliente comprometido e, claro, uma conversão muito maior. A diferença é essa, é sair do informar para de fato transformar. Para quebrar esse ciclo da consulta que não vira nada, a gente precisa de uma mudança de paradigma. Uma mudança real. E ela tem nome: venda com propósito. A ideia é muito poderosa na sua simplicidade. É parar de só entregar um plano e começar a guiar uma jornada. É vender uma transformação real. E, o mais importante de tudo, sustentável. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente essa nova mentalidade. Pensa só, ao dizer algo assim logo no começo da consulta, o valor do trabalho é reposicionado na hora. Deixa de ser sobre uma folha de papel com regras e passa a ser sobre uma parceria. Uma parceria para construir algo que dure. Isso muda tudo. Então, o ponto central é exatamente este. O profissional que consegue resultados consistentes não está vendendo um plano de alimentação ou uma série de treinos. O que ele vende é um processo estruturado com acompanhamento que garante que a mudança não só aconteça, mas que ela permaneça. Ok, mas como é que a gente coloca isso em prática, no dia a dia? Bom, esse método se desenrola em um roteiro de 3 fases. Simples, direto e muito fácil de memorizar, para guiar a conversa do início ao fim. A estrutura tem uma lógica bem clara. Primeiro, a fase 1, conexão e diagnóstico. É aqui que a gente precisa entender de verdade o paciente. Depois, vem a fase 2, que é o momento crítico, o momento de gerar uma nova consciência, a famosa virada de chave. E só depois dessas 2 etapas é que a gente chega na fase 3, onde a oferta do programa não parece uma venda, mas sim a solução mais óbvia e natural para o problema que foi descoberto ali, em conjunto. E olha, de todas essas fases, a virada de chave é, sem a menor sombra de dúvida, a mais decisiva. É nesse exato momento que o paciente para de se culpar pelas falhas do passado e entende que o que faltava não era força de vontade, era sistema, era estrutura. E essa declaração é simplesmente brilhante para provocar essa virada. É uma frase de diagnóstico poderosíssima. Ela tira aquele peso da culpa das costas do paciente e reposiciona o desafio. Deixa de ser um problema de caráter e passa a ser um problema de método, um problema solucionável. Isso abre as portas para uma nova abordagem. E logo em seguida, essa frase cria a urgência que a gente precisa. Ela valida a experiência que o paciente já teve, né? Quase todo mundo já tentou e falhou sozinho várias vezes. E isso reforça a ideia de que o acompanhamento não é um luxo, é uma necessidade para finalmente quebrar aquele padrão automático. Agora, a verdadeira mágica por trás desse roteiro todo não está nas respostas que o profissional dá, mas sim nas perguntas que ele faz. São as perguntas certas que tiram o paciente do piloto automático e fazem com que ele mesmo perceba a necessidade da mudança. O objetivo estratégico dessas perguntas é justamente esse: criar um vão, um espaço mental entre a realidade, que muitas vezes é dolorosa, e a visão daquele futuro desejado. E é nesse espaço que a decisão de mudar de verdade é tomada. Vamos ver alguns exemplos de alto impacto. Essa pergunta aqui é genial, porque ela faz com que o próprio paciente verbalize seus padrões de fracasso.
É ele quem chega à conclusão de que os métodos de antes não deram certo e isso prepara o terreno para uma nova proposta. Essa outra pergunta, ela é sobre o custo de não fazer nada. Ela projeta o paciente lá na frente e o força a encarar as consequências da inércia. Muitas vezes, a dor de continuar como está se torna um motivador muito mais forte do que o prazer de mudar. E para fechar esse ciclo de consciência, essa pergunta conecta todo o processo com o desejo mais profundo do paciente. Veja que ela não fala sobre peso, sobre medidas, ela fala sobre vida. Como seria a sua vida? Isso âncora o objetivo numa emoção positiva, poderosa, e é esse o verdadeiro combustível para a mudança. Com toda essa base bem construída, o fechamento da venda se torna uma consequência, um passo natural da conversa. E aqui a gente precisa reenquadrar o que realmente está em jogo, o que de fato está sendo oferecido. O objetivo final de toda essa conversa, de toda essa consulta estruturada, não é vender um programa de acompanhamento. Pode até parecer estranho, mas o produto verdadeiro é outro. O que está sendo oferecido, na verdade, é a solução definitiva. É a saída daquele ciclo frustrante de começar, parar, tentar de novo e falhar mais uma vez. É a promessa de que, dessa vez, com a estrutura certa, o resultado vai ser diferente, vai ser permanente. E isso tudo nos leva a essa definição, que é muito elegante. Venda com propósito é isso. É a arte de alinhar a solução que se oferece com o desejo mais profundo que o paciente tem. Não só de atingir um objetivo, mas de conseguir uma mudança que finalmente seja sustentável. E para fecharmos esta análise, aqui está a frase de ouro de todo esse processo. É um resumo poderoso que pode sozinho elevar o nível de qualquer consulta. Porque ele valida o que o paciente já sabe e, ao mesmo tempo, aponta para a única solução que ele ainda não tentou: a estrutura. Então, a reflexão final que fica é essa. Ao olhar para cada paciente, qual é a peça que falta no quebra-cabeça dele? Qual é a estrutura, a estratégia, o acompanhamento que, se for oferecido, vai ser a verdadeira chave para que aquela mudança tão desejada seja finalmente sustentada? Uma reflexão que vale ouro.